Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o nosso dia com a leitura do Evangelho, a prece e em seguida darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós paramos na questão 568. 568, não é? 570? 570. Tudo bem, 570. Então, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, o vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Mateus. 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mestre Jesus, mais um dia de estudos, de trabalhos em nossa casa de amor. Abençoe o nosso dia, Senhor. Envolva a nossa casa em tuas vibrações de amor, de paz, de proteção. Ajuda-nos a mantermos o coração puro, pacíficos, e assim terminarmos o nosso dia com a consciência tranquila do dever cumprido. Aproxima de nós os nossos guias e benfeitores, os responsáveis por este estudo que iremos realizar. O altivo, diretor da nossa casa, com uma coluna de espíritos que nos sustentam. Os responsáveis pela divulgação doutrinária, o nosso Eurípides Barçanufo, o irmão patrono desse estudo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos lá. Nós estamos estudando o capítulo 10 do Livro dos Espíritos. É a terceira parte do livro que fala do mundo espiritual ou do mundo espírita. E no capítulo 10 fala da ocupação e missão dos espíritos. Ocupações e missões dos espíritos. Então, como nós já dissemos, o espírito não fica parado. Não fica parado. Uma vez, eu tenho até essa mensagem aqui, trazida por um amigo que desencarnou lá do CELD. Ele disse que quis saber como é que era o centro espírita do ponto de vista espiritual. E ele foi de imediato levado lá para o centro, lá, né? Como é que era o CELD, como é que era o centro espírita Leon Denis, do ponto de vista espiritual. E ele ficou surpreso. Ele disse: ninguém estava parado, ninguém.
como que se tudo, palavras dele, como se tudo fosse para ontem. Ninguém tinha tempo de conversar. Então ele diz, era um dia em que a casa não tinha atividade. A casa não tinha atividade. E ele analisou a casa numa correria imensa no mundo espiritual. Do ponto de vista material, não tinha atividade. Então ele disse que via ambulância do mundo espiritual entrando, ambulância saindo, maqueiro com gente doente entrando no centro. Ninguém tinha tempo para conversar, todos andando rápido para lá e para cá. Então as ocupações são imensas, a gente não faz nem ideia de tanta ocupação, como já vimos aqui nas questões anteriores, que os espíritos têm no mundo espiritual. E, repetindo o que falamos aula passada, fizemos um estudo uma vez deste capítulo para o Carnaval, e o Baltazar, acho que foi o Baltazar, nos disse, através do altivo, que só na casa espírita tinham mais de 500 ocupações, só na casa espírita. Então vocês imaginam quanto trabalho no mundo espiritual. Se aqui nós somos poucos na casa espírita trabalhando, e nós lutamos, pedimos para vocês estudar, isso é repetitivo em todas as aulas, falamos com os médios, tem que estudar, vamos estudar, vamos. No mundo espiritual é a mesma coisa, o trabalho lá é muito maior, as pessoas, os espíritos, né, que eram as pessoas, continuam difíceis, continuam complicadas. E os trabalhadores são poucos, aqui somos poucos, também no mundo espiritual são poucos. Tanto que a gente vê, Dr. Bezerra de Menezes, atende aqui, atende em São Paulo, atende em Goiás, atende em Belém, atende em tudo quanto é lugar. Joana de Ângeles, e por aí vai. Esses espíritos que nós conhecemos, que são referência para a gente, altivo. Vocês acham que o altivo está só aqui nessa casa? Leon Denis. Então, aonde tem gente sincera para estudar, para praticar, para botar em prática a doutrina espírita, para divulgar, eles se fazem presentes. Mas são poucos, não são milhões de espíritos, não. Olha para a nossa sociedade de encarnado e a gente conta no dedo esses homens que lutam pela moral, pelos princípios morais, pelos princípios cristãos com toda sinceridade. Não é a maioria. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então vamos lá, estava esperando só as duas chegarem, para começar. 470. Os espíritos sempre percebem os desígnios que estão encarregados de executar? Então, eles percebem sempre o que tem que fazer? Resposta: não. Há aqueles que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que objetivo agem. A mesma coisa aqui, a mesma coisa. Se você pega lá uma vez eu vi uns questionamentos na internet. Se perguntou lá um operário: o que você está fazendo aqui na obra? Estou levando carrinho de areia para fazer o concreto. Perguntou para um outro operário: o que você está fazendo aqui na obra? Eu estou ajudando a construir um edifício. E os dois levavam um carrinho. Então, olha a visão diferente da pessoa, né, do espírito encarnado. No mundo espiritual é a mesma coisa. A mesma coisa. Tem egoísta aqui, tem egoísta lá. Tem trabalhador aqui, tem trabalhador lá. Os poucos que tem aqui tem que trabalhar, tem que se multiplicar. Por 2, por 10, por 20. No mundo espiritual, a mesma coisa. É muito mais intenso o trabalho no mundo espiritual. Vocês querem descanso? Fica o máximo que possível no corpo. Porque quando desencarnar, tem trabalho. A não ser que sejam preguiçosos, né? Aí vai ser preguiçoso no mundo espiritual, como tem os preguiçosos. Entenderam?
Então vamos lá. 571. Apenas os espíritos elevados desempenham missões? Resposta. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também cumpre uma missão, mas que não é como a do general. Então, a pergunta, na resposta, os espíritos generalizaram a palavra missão. Nós vamos ver outras palavras aqui, ocupação. A minha ocupação é essa. Então a gente vai desempenhando o nosso trabalho em diversas situações, né? Em diversos setores da vida. No mundo espiritual a mesma coisa. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Resposta. Ele a pede e fica feliz por obtê-la. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, há frequentemente vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, olha só, as missões aqui está se referindo às grandes missões. Ali, na outra questão, ele generalizou a palavra missão. Vamos continuar que a gente vai entender já já. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Trouxe para a gente, agora. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Vou abrir um parênteses. Tem a ocupação. O que eu estou fazendo aqui é uma ocupação, o que eu estou fazendo aqui é o quê? É uma missão. Mas vamos lá. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta. Instruir os homens. Eu vou botar o número 1 aqui, tá? Instruir os homens. Número 2, auxiliar-lhes o progresso. Número 3, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. Olha que coisa interessante. Instruir os homens, nós estamos aqui para isso. Auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. Como que eu vou funcionar aqui como nós vamos funcionar aqui sem os recursos materiais? As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou o que instrui ou que... Então vamos lá. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou o que instrui. Então, o professor cumpre a missão dele. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Concorre, dessa forma, para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Então, todo mundo pode ser útil em alguma coisa. Quando você olha para o planeta Terra, para o nosso globo, vamos pegar o Brasil, o nosso país. Há 500 anos atrás, o que tinha aqui no Brasil há 500 anos atrás? Só índio, né? Não tinha nada, tinha mato. Mato. Devia ser bonita a natureza aqui, hein? Como deveria ser a Baía de Guanabara 500 anos atrás, hein? Não precisa ir muito longe não, 200 anos atrás, hein? Que beleza! Mas a gente não tinha progresso nenhum, não tinha nada. Olha o que é o país hoje. Quanto progresso material nós tivemos. Quantas instituições que instruem, escolas, universidades, quantos hospitais que cuidam, e por aí vai. Quanta facilidade, meios de comunicação. Um brasileiro que é considerado o pai da aviação, desenvolveu
o primeiro voo de um, como é que chama? Do que mais pesado do que o ar, está me faltando a palavra. Então, que foi o 14 bis, né? Que fez com que que não tinha a palavra avião, eu quero usar tem uma palavra, fez com que um artefato levantasse voo. Foi Santos Dumont. E a partir daí, a gente manda uma sonda a Marte, manda um telescópio que circula em torno da nossa órbita, manda vários satélites. A tecnologia como avançou. Mas aqui era mato. Há 500 anos atrás, os Estados Unidos também não era nada. Só tinha lá os índios também. Os Apaches, tem outra tribo lá, os Comanche, né? Os Comanche, Siouxes, várias tribos, só tinha índio. Aí os ingleses foram para lá, né? Teve aquela confusão toda lá, para ali desenvolverem uma pátria. A mesma coisa aqui no Brasil. Vieram os portugueses, depois veio Dom João VI, né? Com a família real, para cá, fugindo lá da França, por causa de Napoleão Bonaparte. A história do Brasil é bonita, e a gente não sabe. Teve que retornar, deixou Dom Pedro aqui, Dom Pedro I, que mais tarde fez muita coisa aqui no Brasil, depois deixou seu filho, Pedro II, e as lutas, né, as dificuldades para o desenvolvimento. Então, quantas pessoas contribuíram para o progresso do país, do nosso país, de outras nações? Quando você olha para trás, você vê o caminhar das coisas. Se você olhar aqui agora, você fica às vezes meio confuso. Até mesmo com relação ao progresso moral. Ele também caminhou. As nossas leis se desenvolveram. Missões que espíritos encarnados desenvolveram aqui. O Dom Pedro era um espírito qualquer. Nem Pedro I, nem Pedro II. Nem dos Dom João VI. Nem Napoleão lá na França. Eles acertam, eles erram. Mas eles vêm com o objetivo de acertar e de trazer progresso. Então, e a nossa participação? Eu não sou um imperador, eu não sou... Mas você tem que instruir. Ela cuidou da filha. Minha filha estava com pneumonia, deu trabalho. Então, está educando. É educação. A gente vai ver aqui, a missão maternal é uma missão. Todos nós temos papel a desenvolver aqui na Terra. Alguma pergunta? Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Quando ele perguntou ali na subpergunta A da 572, que uma missão pode ser pedida por vários espíritos, sim, mas nem todos são aceitos. Eu não sei como é que foi, vou elocubrar aqui, eu não sei como é que foi, mas foi designado lá por Jesus, com certeza. A vinda de Allan Kardec, né, o nosso grande missionário, Allan Kardec. Tinham outros. A gente sabe que Leon Denis, que o Espírito Verdade responde a ele, quando ele faz essa pergunta, e se eu falir? Aí o Espírito Verdade diz assim, já teria outro escolhido para o seu lugar. Porque a doutrina espírita precisava vir. Então vieram espíritos capacitados, como o nosso mestre Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, sei lá. Ele veio. Será que outros também se candidataram? Possivelmente. Né? E Jesus, como estava à frente de todo esse trabalho, não, vai você. Mas como sabe que aqui na matéria é difícil,
gente pode se perder, a gente tropeça quando vem para a matéria. A gente tropeça. Ele já preparou outros. Preparou Leon Denis. O apóstolo do Espiritismo, quem deu continuidade ao Espiritismo, estava preparado. Se Kardec, por acaso, não pudesse, por um motivo qualquer, estava ali pronto Leon Denis. E outros vieram, tantos outros, para ir tocando a doutrina espírita. Vários nomes aqui no Brasil. Na França não deu certo. O que eles fizeram? Tiraram a árvore de lá, trouxeram para cá e reencarnou um monte de francês aqui no Brasil. Um monte de francês reencarnado, que trabalhou lá no princípio de tudo. Mas a visão, olha, do grande missionário que é Jesus, o responsável pelo planeta, ele diz assim, não, aqui não vai render fruto não. Vamos levar para um lugar que não tenha tantas dificuldades. E trouxe aqui para o Brasil. E nós reencarnamos aqui também. Muitos de nós somos franceses, para manter essa árvore viva, para ela não morrer. Lá na França ela morreu. Ali nós plantamos umas árvorezinhas ali, tem uma que está sequinha lá em cima, né, Linéia? Porque não jogou água, morreu. A que você deu está bonitona, viu? Como é o nome? Aqui da flor, o jasmim está bonito. Então, se você não regar, se você não cuidar, a árvore morre. Então, a árvore do cristianismo foi conduzida de maneira equívoca pelo homem. Como o cristianismo foi desvirtuado pelo homem, vem a doutrina espírita para trazer de volta ao caminho que deveria sempre, nunca ter saído, nos trilhos. A doutrina cristã entrar nos trilhos, com a doutrina espírita. A gente vai deixar sair do trilho de novo? Não. Olha a importância do nosso trabalho aqui, do nosso estudo. A gente amar a doutrina, aprender a amar a doutrina, cuidar da doutrina, não deixar que desvirtuem. E isso é só com um livro na mão, somente com um livro na mão, com dedicação, com abnegação, que a gente vai cuidar da nossa bendita doutrina dos Espíritos. Como dissemos aqui sempre, ninguém sabia que tinha micróbio, vírus, bactéria no ar, sabia? Até vinha o telescópio, não, o microscópio. Ninguém sabia das órbitas, dos movimentos dos astros. Naquele tempo, para o homem, a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Ou ele viu o Sol nascer ali e morrer aqui, quem está girando é o Sol. Aí vem homens, missionários, vem a descoberta do telescópio. Opa, olha lá, tudo gira, tudo mexe. E a doutrina espírita vem descobrir o quê? O mundo invisível. Veio juntar o que já se sabia por aí, espalhado, e trouxe aqui, reuniu aqui no livro dos Espíritos. Olha, os Espíritos existem, estão aí. Eles estão aí. E nós nada mais somos do que espíritos. Ninguém vai para o inferno não. O inferno é consciencial, não existe inferno. Também ninguém vai para o céu não. Não tem aquele céu beatífico não, tem muito trabalho. Olha que beleza dizer quem nós somos, a nossa origem. O nosso país se perde, ou se perdeu, está perdido, porque ninguém, mas isso foi proposital. A gente não estuda a história, nós não sabemos das nossas raízes, nós não sabemos. A história é mal contada na escola, ela é contada errada nas escolas, a história do nosso país. Nós sabemos mais da Revolução Francesa do que da descoberta do nosso país. Isso para aqueles que leem, né? Um pouquinho. Então,
E olha que beleza a gente saber quem nós somos. E a doutrina espírita que trouxe isso. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito imortal. Eu não morrerei jamais. Eu sou indestrutível. A matéria se vai. Mas eu, como diz Leon Denis, a psique, fala bonito, né? Sou indestrutível. Sou imorrível, como diz o outro lá. A gente não vai morrer nunca. E de onde é que eu vim? Ah, eu vim do mundo espiritual. Poxa, como é que é lá? Você vai voltar para lá. Então, eu vim do mundo espiritual, vem desempenhar uma missão, que ele acabou de dizer qual é, a nossa missão aqui, de instruir, de auxiliar no progresso, de melhorar as nossas instituições. Nós estamos aqui para isso. Não é bonito saber disso? Não é importante para a gente? Isso nos dá segurança, nos dá, fortalece a nossa fé, uma fé raciocinada. As pancadas do mundo faz parte, é toda hora um problema. A gente está aqui para enfrentar os problemas, e isso ajuda a gente a desenvolver a nossa alma no campo da intelectualidade e no campo do sentimento. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Tem gente inútil na Terra? Pior que tem, né? Inútil, a gente somos inútil, não era assim aquela música? Da canta, português bem bonito, né? Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Resposta: há efetivamente pessoas que vivem apenas para si mesmas e não sabem se tornar úteis em coisa alguma. São pobres seres que devem ser olhados com piedade, pois expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. E seu castigo começa com frequência neste mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. E o que leva a quê? O tédio e o desgosto da vida. Leva a quê? Ao suicídio. Suicídio. Está entediado. Não tem nada, me sinto inútil. Estou cansado de ver isso aqui. Toda semana tem um que se matou porque estava entediado. Estava entediado porque era inútil. Aí vai acordar para a vida com a dor. A dor vai fazer acordar. Aí estaciona aí, sei lá, 100, 200 anos, para retomar o progresso. Vem a dor. A dor. Dor dói. Dor dói e empurra a gente para frente. Visto que tinha escolha, por que preferiram uma vida que não podiam lhes trazer proveito algum? Resposta: entenderam a pergunta? Visto que tinham a escolha, os espíritos escolhem para reencarnar, por que preferiram uma vida que não podia lhes trazer proveito algum? Resposta: entre os espíritos há também preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Espírito preguiçoso. Tem encarnado preguiçoso, e o encarnado é espírito também. Espírito sem corpo é também preguiçoso. Deus os deixa agir assim. Eles compreenderão mais tarde, e às suas custas, os inconvenientes de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez diante da obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam na sua ociosidade. Às vezes veio para ser útil, mas chega aqui é fraco, não quer fazer mais nada. E Deus deixa, nós temos o livre-arbítrio. O nosso irmão André Luiz, através do Chico, conta que, acho que é os Mensageiros ou Missionários, um dessas duas obras,
Uma senhora veio pedir ajuda para o seu filho na terra. Ela estava desencarnada. Tá, leia umas 15 obras lá, é uma delas lá. É o Nosso Lar, né? Não gosto de você, Conceição. Nosso Lar. Aí ele contou lá que a moça foi lá pedir ajuda. E os espíritos estavam ocupados, não paravam. Aí o que o instrutor lá diz para ela? Eu vou contar aqui do meu jeito, tá? Diz para ela assim: olha só, não tem ninguém para te ajudar. Está todo mundo ocupado. Cadê o seu irmão? É lá no Nosso Lar mesmo. Cadê o seu bônus horas? O que você fez para ajudar as pessoas? O que você fez? Você não fez nada para ajudar ninguém. Como que as pessoas vão te ajudar? Está um ajudando o outro. Eu te coloquei para trabalhar num tal setor. Aí ela falou assim: ah, mas aquele setor só tinha gente difícil, complicada, no mundo espiritual. Tudo bem, te botei para trabalhar em outro setor. Falou lá uns 5 setores ou 6 no mundo espiritual, não é? Ela não ficou em nenhum. Tudo muito cansativo. Mas era ela ou as pessoas? Ela, era dela, que todo mundo trabalhando. Aqui não tem perfeição. Se a gente for escolher perfeição, vai ficar sozinho. Ela que era o problema. Aí na hora que apertou o negócio, que ela quis ajudar quem ela amava, ele falou assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não posso deixar de fazer aquele trabalho, de ajudar aquela pessoa que merece, que precisa, para atender você. Você não tem mérito nenhum. O mérito é o esforço que a gente faz. Olha aí. Mas isso acontece aqui na Terra. Também. Também. A gente ama. Então ele está falando aqui do mundo espiritual. Ela não tinha mérito, porque ela era preguiçosa, não queria nada. Tem que correr atrás do prejuízo, tem que trabalhar. Se foi preguiçoso aqui na Terra, se continuar preguiçoso ou preguiçosa no mundo espiritual, vai sofrer. Não é? 575. As ocupações, já está falando em ocupação. Não é 575 não. Qual é a questão agora? 575? As ocupações comuns nos parecem muito mais deveres do que missões propriamente dita. Olha aí outra palavra, o dever. Eu estou cumprindo com o meu dever, eu estou numa missão. A missão, conforme o sentido dado a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e principalmente menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Entenderam a pergunta? Ele colocou aqui, olha, nos parece que muitas das nossas ocupações aqui na Terra a gente está cumprindo com o dever. Não é uma missão. A missão pode ser um presidente da República, é uma grande missão, né? Como que a gente pode distinguir uma missão, como o nome dá a esse desempenho de tarefa aqui na Terra? Como é que a gente vai reconhecer que esse homem está em missão? Ele responde: pelas grandes coisas que executa, pelos progressos que possibilitam os seus semelhantes. Olha só, pelas grandes coisas que executa, pelos progressos que possibilitam os seus semelhantes. Nós vimos lá atrás, na 573, que, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos materiais. As missões são, porém, mais ou menos gerais e importantes. Ele já colocou, mais ou menos gerais e importantes. Isso gerou essa questão aqui do Kardec.
E eles responderam pelas grandes coisas que executa. Então, Jesus Cristo foi um grande missionário? Mexeu com todo mundo? Mexe até hoje? Tem dúvida da grande missão de Jesus? Allan Kardec, seu enviado, escolhido pelo Cristo, mexeu com todos nós? Não mexe? Quantos suicídios foram evitados pela doutrina espírita? Quantas pessoas mudaram o seu caráter, a sua maneira de ver, de agir, por causa da doutrina espírita? Então Kardec foi um grande missionário? Olha aí, Allan Kardec. Leon Denis, nós estamos estudando aqui a obra de Leon Denis, segunda-feira, o livro Depois da Morte. Que beleza de obra, como mexe com a gente, como faz a gente pensar. Um missionário. O Dr. Bezerra de Menezes era médico. Era médico. A gente vê médicos ricos, riquíssimos. Nada contra a riqueza, ele pode ficar rico. O doutor Bezerra morreu pobre, paupérrimo. Nunca utilizou da medicina para satisfação pessoal. Deixava de levar comida para casa para ajudar as pessoas. Um dia a mulher tinha pedido a ele para comprar umas coisas, no final do dia ele não tinha nada. Tinha nada na casa dele. E ele foi para casa, um bolso vazio. Chega lá, a mulher agradece, a peça, muito obrigado, muito obrigado. A pessoa trouxe aqui, foi lá uma pessoa numa carroça, né? Naquela época era carroça, com a saca de milho, saca de feijão, saca de café, abasteceu a casa do Dr. Bezerra. Ele, mas eu não mandei ninguém aqui. Olha o homem de fé. Ele precisava pagar os estudos dele, né? Desde novo precisava pagar. Foi dar aula, botou um anúncio para dar aula. Aparece lá um aluno. Ou não, quero que você me dê aula, tal. Pagou a ele, adiantado, ele, mas eu não quero, não, vou pagar adiantado, vou pagar 2 meses ou 3 meses, ainda pagou tudo adiantado. E o aluno insistiu tanto que ele teve que aceitar. E no dia marcado para a aula, ele preparou tudo, cadê o aluno? Até hoje está esperando o aluno. Então, se a gente tem fé, se a gente age com a consciência tranquila, as coisas acontecem. Então, a gente passa por dificuldades na casa às vezes, faz parte. Isso é para testar a nossa fé, a nossa perseverança. Porque tudo se ajeita. Tudo se ajeita. Se você está aqui cumprindo o seu dever, com alegria, as coisas acontecem. Então, tudo serve de aprendizado para a gente. A providência divina vai nos ajudar. Quando Kardec pegou a sua tarefa, ele já estava com 55 anos, né? 54 anos, né? 54 anos. Já era um senhor. A providência divina o conduziu o tempo todo para o trabalho que tinha que ser realizado. Nada o abalou. Esses missionários são assim. A casa espírita, não que a direção, essas coisas sejam missionárias, mas a casa espírita tem um papel importante. Se você estiver cumprindo com o seu dever, se você estiver estudando a doutrina espírita, como deve ser estudada, como nós fazemos aqui, nada vai acontecer. Outros virão para substituir aqueles que se afastam, infelizmente se afastam por um motivo qualquer. E as coisas são colocadas novamente nos trilhos, desde que cumpramos com o nosso dever. Desde que. Tudo bem? Question? No question?
576. Os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento? Vou ler de novo. Os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes do seu nascimento e dela têm conhecimento? Então, antes do nosso nascimento, a gente foi predestinado para isso? Resposta: algumas vezes sim, porém geralmente o ignoram. Vindo à Terra, apenas divisam um vago objetivo. Sua missão se delineia após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os conduz ao caminho onde devem cumprir seus desígnios. Eu vou ler a pergunta de novo, tá? Porque eu não li a pergunta direito. Se você não der a entonação correta, você não entende a pergunta e a resposta fica confusa para você. Olha só. Os homens que têm uma missão importante e a ela são predestinados antes do seu nascimento e dela têm conhecimento? Algumas vezes sim, porém geralmente o ignoram. Vindo à Terra, apenas divisam um vago objetivo. Sua missão se delineia após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Deus os conduz ao caminho onde deve cumprir os seus desígnios. Então vamos lá. Allan Kardec, vamos pegar sempre o nosso missionário. São vários missionários, como nós falamos de Santos Dumont, no campo da tecnologia, no campo da saúde, mas nós estamos falando aqui de doutrina espírita. Vamos pegar aqui o Chico. O Chico desde criança sabia, não sabia? Era médium. Estou citando a obra de André Luiz e não citei o Chico. O altivo sabia. Não sabia muito bem aquilo que ia acontecer. Ele não sabia. Por quê? Porque era uma casa, um lar da mãe da Cidinha, que eles se reuniam lá. Ele era novo, ele era garoto, 17 anos. 17, 18, 17 anos ele começou. Com 16 já a mediunidade explodindo nele. Casa da Dona Glória. E foi aumentando o número de pessoas, compraram lá um terreninho pequenininho. Montaram lá. Estava estudando. Até que um dia, o espírito de Baltazar, que o acompanhava, que estava perto dele, disse para ele assim: eu vou me afastar, vai vir um outro espírito virá tomar o meu lugar, um outro espírito virá para tocar o trabalho. Aí ele perguntou ao espírito, seu altivo nos dizendo, estou contando aqui, né, o que eu me lembro, que ele disse para a gente: o senhor vai nos abandonar? E o Baltazar virou para ele e falou: não, porque virá um espírito acostumado a lidar com as multidões. Ele disse: com as multidões? Tinha uma multidinha ali, né? Um grupinho pequeno de 15, 20 pessoas. Aí se apresenta o doutor Herman. E o Leon Denis cresceu, comprou o terreno do lado, comprou o outro, foi crescendo. Ele não tinha aquela, ele não sabia. Ele, multidão? Aqui, em Bento Ribeiro, como diz lá a nossa amiga lá, Bento Ribeiro. Então, em Bento Ribeiro, a Cidinha dizia para a gente, eu não sei, né? Aí, fofoca dos bastidores, né? Ele queria lá na Zona Sul, mas os espíritos colocaram ali. Ele gostava da Zona Sul. Enfim, o que se sabe é que o centro foi criado ali, pequenininho, e se expandiu. Ele não sabia. Allan Kardec sabia da missão dele? Não, era o professor, conhecido em toda a sociedade parisiense,
vários livros escritos, livros que são adotados até hoje, sabia? Escritos pelo professor Hippolyte, na França, na educação francesa. Escreveu o livro de aritmética, da língua francesa, enfim. Era poliglota, tinha sua vidinha, sua vida normal. Sempre foi um homem bom, um homem justo, sempre ajudou as pessoas, dava aula gratuitas para muita gente, gratuita. Estava lá. De repente, aparece os espíritos se mexendo na frente dele, ele vai, ele não queria nem ver, é forçado a ver, e dali ele tira todo esse trabalho, toda essa filosofia, toda essa ciência. Então ele não esperava, ele não sabia, como disse aqui, ó, algumas vezes sim, porém geralmente o ignoram. Kardec ignorava da sua missão. Quando ela apareceu, ele a desempenhou muito bem, muito bem. Deitava, cansava. Disse aqui uma vez para a gente os espíritos, o altivo disse assim, olha, falando lá para a Dilane, lá o pessoal da psicografia lá, muitas vezes eu acordava, começava, como é que é? A escrever, dormia com o lápis na mão e depois acordava com o lápis na mão. Entrava madrugada dentro trabalhando. O Chico, madrugada dentro trabalhando, apenas para servir. Ou vocês acham que o Chico escrevia de 8 às 11, parava para almoçar de 11 a 1, e depois de 1 às 4 ele trabalhava? Não. Não. Além de toda a atividade dele do centro, com a obra social, os pedidos que chegavam até ele, tinha psicografia, que era de madrugada, noites e noites sem dormir. Quando lá no centro as pessoas pedindo orientação, as pessoas às vezes não têm noção do trabalho que dá e não dão a devida importância. Tinha uma pilha assim de papel de pedido, centro muito grande. Ele levava para casa, não dava tempo de fazer lá. Quando acabava a reunião da noite, acabava às vezes 9, 10 horas, o atendimento. Algumas vezes eu fiquei com ele lá. Ele levava aquele papel para casa e trabalhava de madrugada, sábado, domingo. Olha o missionário aí. É ou não é? É um missionário. É o que a gente acabou de ver aqui. Vocês estão com cara de sono aí? Estão não? (577) Quando um homem faz uma coisa útil, será sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Boa pergunta, né? Quando um homem, aí é o homem, não é o espírito, o homem, faz uma coisa útil, será sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Resposta: nem tudo que um homem faz é o resultado de uma missão predestinada. Frequentemente, ele é o instrumento de que um espírito se serve para fazer que se execute algo que ele considera útil. Olha como nós somos instrumentos dos espíritos. Não estava predestinado eu ajudar a Carmen. Mas um espírito está me vendo perto da Carmen, vou usar o Newton para ajudar a Carmen. Eu não estava previsto eu fazer isso. Por exemplo, aí ele vai dar um outro exemplo. Um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria, se tivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender e executar seu pensamento. Dá-lhe a ideia e o dirige na execução. Dessa forma, esse homem não veio absolutamente à Terra com a missão de realizar essa obra. Acontece o mesmo com algumas obras de arte ou com descobertas. É preciso dizer ainda que durante o sono de seu corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante e que se entendem com relação à execução.
Então, muitos homens são instrumentos sem o saber. Então, o Espírito quer escrever um livro, que ele escreveria, como ele colocou aqui na terra, coisas que ele acha útil para todos nós. Então, ele inspira alguém que escreve, um escritor, e o escritor vai escrever, sem saber que está sendo um instrumento lá do Espírito. Ele vai ser inspirado, vai ser intuído e vai escrever. Tudo bem até aí? Question? No question? Vamos adelante. Vamos a 578 e a gente para na 578, tá? O espírito pode falir na sua missão por sua própria culpa? Bianca, sim ou não? Sim, muito bem. Sim, se não for um espírito superior. Aí você vê a missão de trazer noção ao homem da vida futura, trazer ao homem a lei de amor, resumir tudo que ele já tinha estabelecido na lei de amor. Era para qualquer espírito fazer isso? Numa sociedade extremamente agressiva, uma casta sacerdotal totalmente contrária às ideias que ele traria, a ideia de amor. É para qualquer espírito enfrentar os sacerdotes, os fariseus, enfrentar toda aquela agressividade dos romanos. Aí veio Jesus, ele disse assim, não, isso aqui não pode ter problema. Aí veio Jesus, né? Olha a importância aí do missionário. Aí vem Jesus. Tudo bem até aí? Perguntas? Vamos lá. Última pergunta. Quais são para ele as consequências disso? Resposta. Terá que recomeçar a sua tarefa. Aí está a sua punição. Além disso, sofrerá as consequências do mal que tiver causado. Parar aí com o barulho. Então, se o espírito vir a falir por sua própria culpa, quais são as consequências disso? Vai ter que recomeçar a tarefa. Aí está a sua punição. Além disso, sofrerá as consequências do mal que tiver causado. Vamos parar por aqui e vamos para 579. A 579, na aula que vem. Tá? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Pois é. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos em nossa casa de amor, pelo carinho, pelo amor que vocês, espíritos amigos, dedicaram a todos nós. Mais uma vez rogamos que proteja a nossa casa, mais uma vez rogamos que a tua paz seja conosco. Ajuda-nos, pois, Senhor. Que seja então em teu nome, em nome de Deus, em nome dos bons espíritos aqui presentes, do altivo, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.